As 6 dicas que eu vou te mostrar de UI hoje são simples de implementar e tenho certeza que vai dar aquela pitadinha especial no seu design. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo na prática como elas funcionam. Fala galera, meu nome é André Saad e vamos direto aqui para a tela que tem muita coisa maneira para mostrar para vocês. A nossa primeira dica é para falar sobre consistência nas sombras. Eu desenvolvi aqui essa estrutura para ficar mais fácil de você conseguir ver. Você consegue ver que a gente tem esses cards aqui, né? Todas essas estruturas em branco aqui, eu vou chamar elas de cards. Cada uma delas tem um tipo de sombra. Umas um pouco mais pesadas, outras mais leves. A gente consegue ver uma inconsistência muito grande. Além do peso dela, a gente vê direções também diferentes. Então acaba que você não sabe de onde vem o ponto de luz. Normalmente a gente tem que escolher um ponto de luz no nosso design e fazer com que todas as sombras sigam esse ponto de luz, que no nosso caso aqui você não consegue identificar isso. Se eu der uma scrollada aqui para o lado, eu fiz o mesmo exemplo com uma sombra mais pesada para que a gente consiga ter mais contraste e entender o funcionamento. E agora eu escolhi um ponto de luz que é basicamente esse daqui, ó. Então a luz está vindo daqui, né, do canto esquerdo superior, incidindo em todos os cards, fazendo com que a sombra vá no mesmo sentido, nessa direção aqui, ó, em todos os elementos. Então você consegue manter uma consistência de sombra no seu design. Então isso é muito importante na hora que você estiver dando os detalhes finais na sua interface. Aí agora que eu já escolhi a direção da sombra, eu normalmente gosto de fazer ela um pouco mais suave, né, para que tenha uma integração melhor com todos os elementos. A sombra não chame mais atenção que todos os elementos na página. Como o nosso exemplo aqui na direita. Você consegue ver que eu tenho todos os mesmos cards, mas eu fiz a sombra mais suave. Então, se eu selecionar o objeto, você vê aqui através dos efeitos que eu tenho aqui, ó, 2 drop shadows aqui, 2 sombras aplicadas, bem suave. E aí, para finalizar, eu montei ele aqui numa interface real só para ver como é que iria ficar, integrado todos os elementos da página com a nossa sombra. Fica muito legal, porque a gente tem essa ideia dos cards aqui que eles estão flutuando, não estão encostando ali no background, e ele dá uma sensação de leveza no nosso design. A nossa segunda dica é você usar cores derivadas da sua cor primária no seu design. Eu peguei o mesmo exemplo que a gente tinha visto anteriormente, eu só troquei para um Dark Mode. Como você consegue ver aqui, a gente tem nossas cores de Dark Mode muito ligadas ao preto e ligadas ao cinza. E muitas vezes isso deixa o design um pouco morto. Então, para evitar isso, eu gosto de pegar um pouquinho da cor primária ali e dar uma pitada de sal nessa cor morta aí que a gente está vendo que é o preto e o cinza. E como é que a gente faz isso? Eu vou copiar ele aqui para o lado, que a gente no final tem um comparativo. A primeira coisa que eu vou fazer é identificar a cor primária. Então a gente selecionou aqui, ó, a gente tem esse azulzinho, eu já consigo ver que são cores de ponto de ação, então é basicamente a nossa cor primária. Aí agora que eu abri o canal de cor, eu vou dar uma olhada aqui no HSL, na numeração dela. Então a gente tem 220, 80 e 64. 220 é o número da cor, 80 é a saturação e o último aqui é a luminosidade. O que vai importar pra gente nesse momento são esses dois primeiros fatores, a cor e a saturação. Então vamos gravar esse número aqui, ó, 220 e 80. Aí eu vou vir aqui no background, vou abrir o canal de cor, vou botar aqui, ó, 220. Você já vê que ele já troca para o canal do azul e 80. E vou manter o 12. No background você vê que ele tá azul demais, né? Então ele tá como se fosse um azulzão escuro. Então acaba chamando ali muita atenção. Eu quero trazer ele mais pro canal ali do preto, do cinza, mas eu quero deixar ali aquela pitadinha de azul. Então aonde é que eu vou mexer? Eu vou mexer na saturação. Eu vou botar 12. Agora que eu botei 12, você consegue ver um pouquinho ali da diferença. Eu não quero que fique uma parada muito gritante. Quando eu aplicar isso em todos os elementos aqui da página, você vai ver que vai ter uma certa diferença ali no nosso comparativo. Isso quer dizer que você sempre tem que seguir essa fórmula? Vou usar 12 de saturação para todos? Não. Você tem que ele sentir ali de acordo com a cor. Se você vai botar tipo 8 de saturação, você pode botar 12. Aí vai até mais ou menos ali um 16, não passa muito disso. Porque às vezes você vai contaminar demais ali o seu design e não vai ficar uma parada muito legal. Então agora eu vou rapidinho aplicar nos outros elementos. Vou selecionar aqui, ó, todos eles têm essa mesma cor aqui. Então vou botar 220 e 12. Aqui também, aqui em cima que eu esqueci. Deixa eu ver na barra de navegação. Você pode até
aplicar nesses cinzas aqui também. Quando você tem algum tom de cinza, você bota esse azulzinho, ele fica já um pouquinho mais integrado. E aí, se eu botar aqui, ó, um do lado do outro, bem pertinho mesmo, você já consegue ver a diferença. Você vê que o nosso da direita, ele tem um pouquinho mais de vida, ele praticamente incorpora ali a nossa cor primária e fica um design um pouco mais homogêneo, fica mais interessante de você ver. Agora vamos para o espaçamento entre linhas. Isso é extremamente importante, porque o espaçamento entre linhas, ele vai fazer com que o usuário consiga ler de uma forma mais agradável o seu design. Então, se você tiver um texto corrido, se você tiver um título ou um subtítulo, qualquer coisa que seja, se você tiver um bom espaçamento entre linhas, bem balanceado, o usuário vai conseguir ler sem ter problema nenhum. Então, nesse primeiro exemplo aqui que a gente tem, eu botei um tamanho de texto aqui de 40 e o line height, ele é basicamente o espaçamento entre linhas. Então, ele está com 35. Eu botei menos 5 pixels porque ele está 5 pixels menor do que o tamanho da fonte. Então, para mim, na minha opinião, isso é um sinal vermelho, isso é um red flag que a gente fala. Isso é algo que eu nunca faria e principalmente para quem está começando, é ideal que você use a entrelinha sempre maior do que o tamanho da fonte. Agora a gente tem o nosso subtítulo aqui. Tem um font size, que é o tamanho da fonte, de 24 pixels e uma entrelinha de 36. Então a gente tem 12 pixels aí de diferença entre o tamanho da entrelinha e o tamanho da fonte. Nesse caso aqui, na minha opinião, tá demais. A não ser que você queira fazer um tratamento especial, se você conhece muito de tipografia e queira fazer algo diferente, beleza, mas para quem está começando, eu não faria dessa forma para esse caso aqui, se a gente for fazer um design de produto. E mais para frente eu vou explicar a solução disso daqui. E logo em seguida a gente tem um corpo de texto aqui corrido, que tem o tamanho de fonte de 16 pixels e o line height, né, a nossa entrelinha, 16 pixels também. Então eles estão do mesmo tamanho. André, você usaria isso? Não, não usaria, principalmente para texto corrido. Tem muita gente, às vezes, tem algum tipo de problema que pula a linha, que tem algum tipo de dificuldade de leitura. Isso aqui é o inimigo dela. Por quê? Porque como as linhas estão extremamente grudadas umas nas outras, né? Ele vai estar lendo aqui, ó, e ele vai, na hora que for pular para outra linha, ele não vai saber se ele vai ler a de cima ou a de baixo ou a do meio. Então, o cara vai ficar completamente perdido. Então, para texto corrido, eu faço uma exceção que eu vou mostrar aqui para vocês já já. Passando aqui para o nosso exemplo correto, você já consegue ver até a diferença aqui de organização, né? É um comparativo. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou falar desse aqui, ó, depois, mas eu quero falar do que a gente já viu. Aqui eu tenho 40 pixels, que é o tamanho da fonte, e eu tenho 48 de entrelinha, totalizando 8 pixels de diferença. Isso é uma fórmula que 99% das vezes vai dar certo. Você usar essa formulazinha e usar uma proporção ali de 8 pixels entre o tamanho da fonte e o espaçamento entre linhas, vai dar sempre certo. Então eu botei aqui, esse tamanho pode ser usado em títulos. Então você tem um espaçamento muito bom aqui, você não tem nenhum problema de uma fonte estar indo por cima da outra, e você consegue ler sem ter nenhum tipo de dificuldade. E logo em seguida eu botei aqui, ó, lembra que a gente tinha o 24 e 36, a gente tinha 12? Eu botei aqui, ó, 24 e 32. Segui novamente aqui a nossa formulazinha do 8. Então a gente tem uma hierarquia melhor e a gente consegue ler sem dificuldades. E aqui no corpo de texto que eu abro uma exceção. Por quê? Primeiro eu vou falar dos tamanhos. A gente tem 16 de tamanho de fonte e eu botei 28. Então a diferença seria 12. Por que que eu boto? Se eu botasse 8 aqui, ó, eu ia botar aqui, ó, 16 mais 8, daria 24. Na minha opinião, se você está lendo um blog post, por exemplo, né, e você está lendo qualquer tipo de reportagem, qualquer coisa que tenha bastante texto, se você olhar até livros online, assim, né, você tem e-books, essas coisas, ele tem um espaçamento um pouco maior. Por quê? Porque fica mais confortável de você ler. Se você tem que forçar muito a leitura, o usuário, né, a pessoa que está ali lendo a sua reportagem, ela vai ficar cansada na hora que estiver lendo e vai sair ali, entendeu? No meio do negócio. Então, é importante que você dê bastante respiro entre as linhas, principalmente que você vai ver bastante texto condensado
condensada. Para esse caso aqui, como é um texto corrido, eu abro uma exceção. E o último aqui, que eu não tinha adicionado antes, porque esse aqui é super simples até da gente entender, é para links. Eu posso usar isso também para botões. Eu boto aqui a 16 e 24. Aí eu sigo a nossa fórmula, porque a gente também não vai ter quebra de linha num botão, num link, porque não vai fazer muito sentido um botão com 2 linhas, né? É até aí contra as leis aí de UI. A nossa próxima dica são fontes e tamanhos. Normalmente eu gosto de trabalhar com uma única fonte no meu projeto. Para algumas exceções, como um site mais voltado para marketing, mais voltado para o material de marca, etc., que são coisas para propaganda, assim, por exemplo, eu uso 2 fontes. Às vezes uso uma fonte serifada para títulos e uma fonte sem serifa para um corpo de texto. Já para produto, que é muito importante no design de produto, quando eu falo design de produto, é tipo um aplicativo desse aqui, é um Spotify, é um Apple Music. Esses são os designs de produto que eu me refiro. A pessoa tem que ficar muito focada em executar uma ação, a dar um play numa música, a adicionar na playlist dela. A fonte tem que ser algo simples e não muito mirabolante, para que o usuário não tenha dificuldades na hora de navegar ali. Então, para isso, eu gosto de usar uma fonte simples e, normalmente, uma fonte só. Agora, sobre tamanhos, existe uma regra muito boa, principalmente para aplicativos assim, que você pode tentar manter um número máximo de 4 tamanhos para sua tela. Isso é mais do que suficiente. Se você conseguir fazer isso, o seu design vai ficar muito legal e existem várias formas de você fazer essa variação. Você pode ter a variação através do peso da fonte. Vai escolher uma fonte regular e uma fonte bold do mesmo tamanho e a partir daí você consegue fazer uma hierarquia da mais pesada para mais leve. Falando primeiro das fontes, eu basicamente escolhi uma fonte só, que é a Inter, que é uma fonte super simples, assim, que você acha no Google Fontes, e ela é excelente, tem uma leitura muito boa. Eu só escolhi ela para esse design e eu acho que funcionou super bem. Agora falando sobre tamanhos, a gente tem um tamanho aqui que é de 16 e eu botei, ó, lembra, 24, seguindo aquele exemplo que a gente falou lá do entrelinha. Esse é o nosso primeiro tamanho. Nosso segundo tamanho seria o título das páginas. Eu botei, ó, 40 por 48, também seguindo aquela proporçãozinha de 8. Botei, ó, 16, 24 também aqui na nossa tab, né, que é esse componente aqui, né. Botei também, ó, 16, 24 e 16, 24 aqui também. Por enquanto nós temos 2 tamanhos. E uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês, que vocês podem fazer na hierarquia, né, como eu estava me referindo antes, é que você tem aqui, ó, 1624 semi-bold e você tem 1624 regular. Você consegue fazer uma hierarquia visual. Você vê primeiro ali o construir fluxo de login e depois você vê a data, porque além do peso que eu adicionei na fonte, eu também troquei a cor, então eu botei uma cor um pouquinho mais rebaixada. Então você já consegue olhar, primeiro você já olha de cima para baixo, que é normal. E você já vai conseguir ali fazer essa hierarquia, né? Lendo primeiro o título, depois a data e depois você vai ver o resto que está embaixo. E o nosso último tamanho seria o 12, que é a fonte das tags. Então, totalizando aqui, eu tenho 3 fontes. Essa próxima dica vai dar aquele finesse ali na sua tipografia. Você vai dar aquele tapinha final que vai fazer toda a diferença ali nos seus títulos. Você só vai aplicar isso aqui para títulos, nunca para corpo de texto, para subtítulo e botões, sempre para títulos. Então vou mostrar aqui para você o que é. A gente tem esse exemplo aqui, né, que é o nosso design, com a barra de navegação, com todo o exemplo aqui do banner e essas logos aqui embaixo. Uma coisa que eu vejo é o espaçamento entre as letras dos títulos. Muitas fontes, às vezes, tem um espaçamento maior. Eu gosto de dar uma encurtadinha de leve, porque eu acho que a fonte perde essa vibe de estar meio separada e fica um pouco mais unida, formando um ritmo mais interessante. Então, aqui eu vou selecionar essa fonte e eu vou botar aqui, ó, menos 1,6%. Só de olhar, parece que ela tá mais certinha. Ela fica mais unida, fica mais fácil de você ler e dá uma finesse, assim, que eu gosto de falar, que é como se fosse aquela cerejinha no bolo, assim, que vai fazer com que você deixe de ser aquele designer que tem um olho de júnior e já esteja mirando num designer sênior. Você começa a olhar esses pequenos detalhes. E eu separei mais um exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês aplicando isso na prática. A gente tem aqui o mesma fonte, mais ou menos a mesma vibe, e tem só uma estruturação diferente. A gente tem um alinhamento mais vertical. Então eu vou selecionar aqui, vou testar primeiro aqui com menos 1. Já ficou um pouco melhor. Deixa eu testar aqui com menos 1,6. Acho que fica melhor ainda. Você já consegue ver com que a fonte fica um pouquinho
pouquinho mais integrado. A gente conseguiu reduzir, né, um pouco esse espaçamento ali entre as linhas, fez com que a fonte se concentrasse mais no centro e fizesse essa triangulação melhor aqui com foco no botão. Mas lembrando, só aplique isso para títulos, nunca para subtítulos e textos corridos, porque senão você pode prejudicar a leitura. Isso aí vai ser um tiro no pé. A nossa última dica é para falar sobre monotonia. O interessante quando você está criando uma página, um design, alguma coisa, é que você quebre essa monotonia. Um design monótono, ele acaba se tornando meio chato de você ver. Pode ser através de cores, pode ser através de scrolls diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho um exemplo aqui da página aqui do meu curso e eu vou mostrar como que eu fiz isso dentro dessa página. Primeira coisa, a gente tem um alinhamento aqui vertical. Então na primeira sessão eu já sei mais ou menos como é que as coisas estão funcionando aqui. Eu fiz aquela triangulação aqui que é muito importante, né, para o usuário poder ver o botão logo de cara. E aqui a gente tem um vídeo aqui embaixo. E logo em seguida já faço uma quebra, que agora eu alinho o meu conteúdo à esquerda e boto uma ilustração na direita. E logo em seguida eu faço mais uma quebra ainda, que é por conta ali desse card escuro. E além disso eu ainda tenho todo esse conteúdo aqui passando aqui na horizontal. Agora a gente tem uma outra seção que é um card, né, que é derivado dessa daqui, mas com uma coloração diferente. Às vezes você está falando de uma coisa aqui em cima, como eu estou falando dos depoimentos, e aqui embaixo eu já vou falar um pouco do que você ganha no curso. Então, como são assuntos diferentes, eu troco cor, troco estrutura e uso elementos diferentes também. E o que eu gosto muito dessa página é porque ela é sempre dividida assim em blocos, em cards, né? Então eu posso reorganizar eles, eu posso criar outros blocos para adicionar mais elementos, e a forma que eu enxerguei para quebrar essa monotonia foi através das cores e um pouco mexendo na estrutura, porque a navegação da pessoa que estiver buscando ali informações sobre o curso vai ficar um pouco mais agradável do que um design com as mesmas cores, extremamente ali monótono e mais chato de você navegar. Então é isso, galera. Essas foram as 6 dicas que eu tenho certeza que vai dar aquela pitadinha especial no seu design. Mas me diz aí, você conhecia todas elas? Deixa nos comentários qual você gostou mais. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço!